Presentes, boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui nessa noite fria, mas com muito calor humano aqui dentro, para louvar e para agradecer a Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nos dás. Obrigado porque estamos aqui com saúde, com disposição para te dizer obrigado. E sabedores que somos, que a nossa disposição, o nosso bem-estar, a nossa saúde é fruto do amor de Deus, é fruto do amor de Jesus e da espiritualidade bondosa que nos assiste. Nós rogamos a eles que continuem nos amparando e nos protegendo sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como em todo o lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. E hoje nós temos a alegria de receber o nosso colega, trabalhador da casa, o Alfredo Lameira Ribas. Ele vai nos falar sobre Maria, Mãe de Jesus. E nós vamos vibrar para que tudo que ele preparou com carinho, ele consiga nos transmitir. E que nós possamos entender. Seja bem-vindo, Alfredo. Você. Obrigado, Mariel. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos aqui presentes. Boa noite também você que nos acompanha pelas redes sociais. Nosso tema de hoje é Maria, Mãe de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, de estar aqui desenvolvendo esse assunto com vocês, um assunto muito importante, E agradecemos, a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, essa oportunidade de aprofundarmos um pouco mais os ensinamentos de Jesus, o Evangelho, segundo o Espiritismo. Doutrina bendita essa que nos ajuda dia a dia a seguir adiante, a todo dia ser um pouquinho melhor.
Antes de entrar propriamente no tema, Maria de Jesus, queria colocar duas coisinhas. A primeira delas diz respeito a nós, expositores, né? Quando a gente vem para fazer exposição, nós não temos, sim, a pretensão de ter a verdade, né? Porque a gente utiliza um certo tempo estudando, pesquisando, aprofundando, né, para poder vir aqui relatar aquilo que a gente estudou, mas nem sempre a gente consegue, né, transmitir tudo aquilo que a gente viu, estudou, enfim, né, com a fidedignidade que tem. Às vezes a gente peca e não conseguir se expressar direito. Então, isso pode acontecer, e já de antemão eu já peço desculpas se caso isso acontecer, né? Nós, enquanto palestrantes, não estamos aqui para dar respostas, né, todas as respostas, pelo contrário, a gente está aqui para fomentar perguntas e mais perguntas, porque indo atrás das respostas dessas perguntas, a gente vai avançando, né? E nesse estudo sistemático, né, cada vez conhecendo um pouco mais, a gente vai aprendendo. Às vezes a gente acerta, outras vezes nem tanto, mas o importante é a gente continuar aprendendo, porque, inclusive, com os próprios erros, a gente aprende. A segunda coisa que eu queria colocar é o seguinte: muitas das informações que nós temos hoje na literatura foram escritos naquela época, não no mesmo tempo que o fato ocorreu, né? Na época de Jesus, enfim, esse tempo atrás, não, foram escritos um tempo depois, anos depois. Tem coisas que foram escritas 100 anos depois, né? Então, vocês imaginam se, por exemplo, hoje nós resolvêssemos escrever algo sobre algo que aconteceu há 100 anos atrás, né? 1922, né? Tem muita coisa que aconteceu em 1922. Vou citar três fatos. A primeira vez que a televisão foi mostrada, né, o aparelho de televisão, lá na Inglaterra. Em Portugal teve um golpe de Estado. Aqui no Brasil, a inauguração do Tiradentes, do Teatro Tiradentes, que depois foi a sede do Congresso Nacional. Palácio Tiradentes, desculpe. Então, sobre essas três coisas, né, a gente poderia ir pesquisar, ir procurar, e nós íamos conseguir escrever algo sobre essas três coisas, sem problema nenhum, né? Mas a gente não ia conseguir escrever tudo o que aconteceu em relação a esses três fatos, né? Porque nem tudo foi relatado, né? Nem tudo foi escrito, então algumas coisas iam ficar pendentes. Agora, vocês imaginam, naquela época, as pessoas que iam escrever naquela época, 100 anos depois de um fato que tinha acontecido antes. Sem internet, sem rádio, sem televisão, sem biblioteca, sem livro, sem Google, sem essa tecnologia toda que nós temos hoje à disposição. Então, era um trabalho extremamente difícil, e é possível que, com o passar do tempo, das transcrições da mesma língua, né, atualizações que foram feitas, ou das traduções de uma língua para outra, até chegar até nós, possam ter havido alguns equívocos, alguns erros de traduções, às vezes até de propósito, ser traduzido de uma outra maneira, para garantir um certo conservadorismo numa determinada ideia que se queira conservar, ou o contrário, algo que se queira mudar, dependendo do interesse de quem está ali fazendo a tradução, ou do grupo que está por trás daquela tradução. Então, acaba nos chegando, né, as informações, às vezes, um pouco truncadas. No caso do Espiritismo, nós também temos a contribuição de inúmeras mensagens escritas pelos espíritos através da literatura espírita, né? Que também a gente precisa observar, porque só porque a mensagem é do espírito, ela necessariamente está falando a verdade, necessariamente aquela informação é correta? Não necessariamente. Por quê? Porque os espíritos que se manifestam são pessoas como nós, tiveram um corpo, né? Nós cometemos equívocos, nós mentimos, às vezes mentimos. Quando desencarnar, a gente vai virar santo? Não, a gente vai continuar cometendo equívocos, continuar mentindo, enfim. Então, tem algumas informações, mesmo na literatura espírita, que a gente precisa ficar atenta. Então, esse conjunto, né, de situações
pode acontecer que as informações que a gente tem à disposição não, às vezes, traduz exatamente com aquilo que tenha acontecido. E também um outro detalhe que às vezes tem vocábulos, tem termos, tem expressões que, com o passar do tempo, elas modificam de sentido. Num determinado período tem um sentido, passa o tempo, ela tem um outro sentido. E na tradução acaba sendo literalmente, fica sem sentido. Então, isso ocorre seguidamente. Então, entrando no tema de Maria, mãe de Jesus. Quem foi Maria? Maria foi uma mulher judia, nasceu na cidade de Nazaré. Nazaré é uma cidade que fica na região da Galileia, ao norte de Israel, bem pertinho do Líbano. É numa região que hoje tem conflito, né? Tem bastante conflito ali, uma região perto ali que conflita Israel e aquele grupo libanês, o Hezbollah. Então, é uma região de bastante conflito. Maria nasceu, segundo a literatura, entre 20 a 15 anos antes do nascimento de Jesus, porque o nosso marco, né, histórico é o nascimento de Jesus. Então, Maria nasceu de 20 a 15 anos antes de Jesus. Tem uma anotação numa bibliografia que ela teria nascido dia 8 de setembro, não me lembro qual é agora. E o nome Maria, em hebraico, é Miriam, ou Miriam, né? Maria foi casada com José. E tanto Maria quanto José se chamavam Maria de Nazaré e José de Nazaré. Naquela época não tinham sobrenomes, as pessoas tinham. Depois do nome, o lugar da onde veio, da onde nasceu. E também algumas no lugar da onde veio, né? Então, Maria de Nazaré, José de Nazaré. Bom, até aqui não tem muita controvérsia na literatura em relação a esses dados de Maria. Existe só uma imprecisão, né, em relação ao ano de nascimento, enfim, mas não tem controvérsia. A controvérsia vem logo em seguida quando se fala dos filhos de Maria. Além de Jesus, nós encontramos na literatura que Maria teria Tiago, José, Simão e Judas. 4 homens. E mais uma ou duas mulheres. Tem partes que diz que era uma, tem partes que diz que era 2. Mas nenhuma delas diz o nome dessas mulheres, né? Então, seriam 5 homens, uma ou 2 mulheres, 6, 7 filhos. O que é normal para aquela época, né? Famílias numerosas, né? Até a minha geração era uma porção de filhos, né? Meu avô teve 20, a minha mãe teve 10 filhos. E eu e a Patrícia temos 8. Está diminuindo. Bom, a controvérsia tem exatamente pelo termo Maria, Virgem Maria, né? Porque se Maria teve filhos, né, concebidos normalmente como toda outra, qualquer mulher, não dá para ser Virgem Maria, né? Mas tinha no dogma católico a necessidade de manter a Maria virgem. Então, era preciso que essas informações em relação às gravidez de Maria tivessem uma outra explicação. E a explicação que se tem é que Maria teria Jesus teria sido concebido através de uma intervenção do Espírito Santo, através de um mistério, um milagre. Não tem uma explicação plausível para isso. E também que Tiago, José, Simão e Judas teriam sido filhos só de José, não de Maria, teria sido filho só de José de um outro casamento. E também tem uma outra informação de que esses não eram filhos de Maria, não eram filhos de Maria, irmãos de Jesus, eram primos de Jesus. Então, tem um problema nas informações em relação a isso para poder manter esse termo Virgem Maria. Mas o Espiritismo acredita que Maria engravidou normalmente como toda e qualquer outra mulher da época engravidou, né? Porque Deus não subverteria as leis naturais, né?
gravidez é uma lei natural, não haveria subversão a essa lei natural. Bom, Maria é um espírito de altíssima elevação moral, com muita humildade e muitas virtudes, a razão pela qual ela recebeu a sublime missão de gestar e ser a mãe do nosso maior modelo que nós já tivemos e guia, que é Jesus. E essa missão que Maria recebeu, quando que ela começou? Quando ela nasceu? Quando Jesus nasceu? Ela começou muito antes dela ter nascido. Já no plano espiritual, já através do planejamento para que ela nascesse, Jesus nascesse, enfim. Na bibliografia espírita tem informações em relação a todo esse processo que ocorreu no plano espiritual, o que precisou acontecer, enfim, todo esse mecanismo para que houvesse esse planejamento, para que viesse Maria, para que viesse Jesus e ocorresse tudo de acordo com como estava planejado na vinda dele. Então, Maria criou e educou Jesus como qualquer outra mãe. Ela passou e sofreu tudo que uma mãe passa e sofre para criar os filhos. Mas no caso de Jesus, ela vivia muito preocupada quando Jesus saía para viajar, para pregar. Porque ela sabia que nas palavras de Jesus ia contrariar aquilo que era dito na época. Né? Ela sabia que Jesus corria perigo porque ele pregava o amor, pregava o perdão, pregava a caridade. Então, isso colocava em xeque algumas posições políticas e sociais da época. Então, ele estava sempre correndo risco, ela vivia sempre com o coração na mão quando Jesus saía. Na morte de Jesus, Maria sofreu dores atrozes, pois via o sofrimento de seu filho sem poder fazer nada, apenas orar. Ela sofreu, mas não se revoltou, pois tinha uma fé inabalável em Deus que lhe dava uma sustentação. Depois da morte de Jesus, Maria se muda para a cidade de Éfaso, numa casa humilde, onde passa a se refazer e a cuidar de si. E depois também passa a cuidar de outros, muitos necessitados que chegavam até ela. Sempre estendeu os braços amorosos para acolhê-los. Depois da morte de Maria, que morreu em torno dos 50, 60 anos, porque a expectativa de vida naquela época também era baixa, as informações que são dúbias diz que ela morreu em Jerusalém e tem informações que ela morreu em Éfeso, essa mesma cidade que ela tinha se mudado, que é uma antiga cidade que era do domínio grego, depois passou a ser do domínio romano, e hoje, né, é da Turquia, perto do mar Mediterrâneo, a oeste da Turquia. Bom, então, com o desencarne de Maria, no plano espiritual, continua, até hoje, né, a nos ajudar a todos nós. E, especialmente, quem, por decisão própria, resolveu abreviar a própria vida, pela via do suicídio. A bibliografia espírita fala de uma grande instituição chamada Hospital Maria de Nazaré, coordenada por Maria e pela Legião dos Servos de Maria, que seriam espíritos responsáveis para ir a campo em busca dos suicidas. Por isso é recomendado que sempre que nós estivermos em situações difíceis, né, em situações daquelas, né, no limite, que a gente recorra a Maria em nossas orações, porque ela sempre vai nos ajudar. E essas situações difíceis que a vida nos impõe, pelo qual a gente tem que passar, elas servem para nos desacomodar, para nos testar, para exercitar as nossas virtudes que estão latentes em nós. Enfim, elas servem para nos fazer evoluir. Eu conheci uma pessoa que trabalhava na área de saúde mental durante muito tempo, atendia pessoas com sofrimento psíquico, que quando ela atendia pessoas
com risco de suicídio, ela costumava dizer que, para a pessoa, que perguntar para a pessoa, mas tu quer realmente tirar a tua vida? Ou não é esta vida que tu está levando que tu quer? Né? E dizia, eu te ajudo a terminar com essa vida que tu não quer mais. Eu estou disposta a te ajudar a terminar com essa vida. Mas essa vida que tu está levando. Te ajudo a construir uma outra vida. Né? Então, a partir daí, ela direcionava o atendimento, o tratamento para as pessoas com risco de suicídio. Porque se a gente for, na verdade, na minha opinião, acho que a maioria das pessoas que têm o risco de suicídio, é mais ou menos isso que acontece. Não, na verdade, elas não querem morrer, elas querem não ter mais aquela vida que está vivendo. Né? Elas querem mudar de vida. E isso é possível, né, com ajuda, enfim, com acompanhamento. Então, a pessoa que está nessa situação, às vezes está numa dificuldade tão grande, ela se sente pequena, se sente fragilizada, não consegue ver outra saída a não ser morrer. Mas a morte não é a saída. Aquele aluno que está na escola e que começa a enfrentar dificuldade e aí sai da escola para se ver livre dessa dificuldade, ele só consegue avançar nos estudos se ele retornar para a escola, né? Se ele voltar a estudar. Não adianta ele sair da escola, ele vai ter que voltar. Então, não adianta nós sairmos dessa escola chamada Terra. Né? Nós vamos ter que voltar, nós vamos ter que enfrentar essas dificuldades, porque nós vimos no começo, são essas dificuldades que vão nos impulsionar, são essas dificuldades que vão nos fazer crescer, porque a gente passa por elas hoje, amanhã a gente está fortalecido, vem uma outra, a gente passa a estar mais fortalecido, e assim a gente vai crescendo. Né? Não tem como, de uma hora para outra, um passe de mágica, que a pessoa, a partir de hoje, tu está forte, tu é uma pessoa capaz de enfrentar as dificuldades da vida. Não, é exatamente nesse exercício constante de ultrapassarmos as nossas dificuldades. Bom, voltando para o tema de Maria, vamos ver agora algumas curiosidades em relação ao nome de Maria. O nome Maria. Segundo o IBGE, Maria é o nome mais usado no Brasil. É usado como primeiro nome ou como segundo nome. São 12 milhões de registros de Maria no Brasil, ou seja, 6% da população brasileira tem Maria no nome. 800 vezes a população de Manoel e Gaivota se chama Maria ou tem Maria no nome. No mundo, também é o nome feminino mais usado. No mundo, entre feminino e masculino, o nome mais usado é Mohamed. Mas entre o nome feminino, Maria é o nome mais usado. Na sequência, os países que mais têm Marias é o Brasil, Estados Unidos, Rússia, México e Indonésia. Né? O Brasil, então, é o país que mais tem registros de Maria. Destes 61 milhões que tem no mundo de Marias, 1% são nomes masculinos. É Maria José, José Maria, João Maria. Né? Então, tem homens que também têm nome de Maria. No Brasil, o nome masculino mais usado é José. Na minha família, por exemplo, né? Minhas duas avós são Maria. Maria Francisca e Maria das Dores. Eu tenho 5 tias Maria. A minha sogra é Maria. Eu tenho uma irmã, que é Maria. Eu tenho umas 10 primas, eu não consegui contar direito, mas minha família é enorme. Todos os meus tios tinham mais ou menos 10 filhos. Desses 20, cada um com 10, vocês imaginam. Então, umas 10 primas, mais ou menos, que tem Maria no nome. Eu fui casado, antes de casar com a Patrícia, eu fui casado com uma Maria. Nós temos um filho, e o nome original dele é Maria.
Também Maria tem cidades que são colocadas com o nome de Maria, em homenagem a Maria. E eu nasci numa Maria, uma Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tem 3 Santa Marias no Rio Grande do Sul, só com Santa Maria. E Santa Maria de alguma coisa, do Herval, ou não sei mais o que, tem mais umas 7 ou 8 espalhadas pelo Brasil. E no mundo tem um monte de outras cidades também com o nome de Maria. Saí do Rio Grande do Sul e vim para um estado onde não tem Maria no nome. Mas tem Santa Catarina. Pois bem, eu vim morar em Balneário Gaivota, numa esquina da Maria Sebastiana com Maria Madalena. Então, eu moro numa esquina de 2 Marias. Então, as Marias me perseguem, né? Isso tudo, né, essas curiosidades, eu fiz questão de trazer para a gente ter uma ideia do quanto Maria foi e continua sendo importante para todos nós nas nossas vidas. Na cultura, tem muitas músicas com Maria. E uma delas eu trago para vocês. Vou ver se eu consigo cantar, Patrícia, se tu me ajuda. Que é a autoria do meu avô, Roberto Barbosa Ribas, que tem o nome de Hino a Maria. Ave Maria, Mãe de Jesus, dai-nos vossa bênção, nos envolva vossa luz. Ave Maria, Mãe de Jesus, dai-nos vossa bênção, nos envolva vossa luz. Salve, Puríssimo Espírito de Maria. Salve, ó Mãe querida, conduzimos a grão via. Ela se repete agora esse hino, que é um hino que eu aprendi a cantar desde pequeno, e sempre que eu canto, eu me emociono. E na poesia também tem, eu trouxe um exemplo aqui, do poema Retrato de Mãe, a autoria Maria Dolores, que é o pseudônimo de Maria de Carvalho Leite, que foi uma professora baiana, nascida em 1901, em Feira de Santana. Esse poema está no livro Os Momentos de Ouro, e é a psicografia do Chico Xavier. Eu vou ficar com o papo aqui. Depois de muito tempo, sob os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego do além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo,
Quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis, replica o interpelado, claramente agressivo, sou um morto e estou vivo. Matei-me e estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Jesus, do seu traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim. Deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei que a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentiras ou sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me de monstro por sinal. Disse que eu era unicamente um espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu. Amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria. Eu sou a mãe de Jesus. Bom, a bibliografia que eu utilizei para esse trabalho foi o Evangelho segundo o Espiritismo, a própria Bíblia, o livro Memórias de um Suicida, o livro Boa Nova, Momentos de Ouro, a Revista Espírita, o Google e o Wikipédia. Então, finalizando, eu espero que o exemplo de Maria possa nos inspirar a termos coragem diante das situações difíceis para termos a fortaleza necessária de continuarmos caminhando em direção da luz e da perfeição. Boa noite a todos. Obrigado. Ficamos em paz, na doce paz de Maria. Que dizer dessa explanação? Muito obrigada, Alfredo. Nós nos sentimos, além de emocionados, claro, nós nos sentimos abençoados por Maria. E então,
Agora vamos passar para o nosso segundo momento da noite, onde nós fazemos a nossa caridade em forma de prece. Nós lembramos aqui de todos os irmãos que precisam da energia da nossa prece, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que Deus acolha a todos. E agora chegou o momento onde nós realizamos o nosso passe de forma coletiva. Fechamos os nossos olhos e levamos o nosso pensamento a Deus. Maria, Mãe de Jesus, presente conosco. E a espiritualidade bondosa está aqui junto a nós, nos doando a sua assistência, com fluidos de amor, de luz, nos envolvendo em sua paz, nos dando o amparo necessário para sairmos daqui mais fortalecidos para enfrentar as nossas angústias e para caminhar nessa nossa vida terrena. E gratos pelo trabalho da espiritualidade que nos é doado, nós rezamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos, Senhor, de todo o mal. E que assim seja. Nós agradecemos a presença de cada um aqui nesta noite. Muito obrigada. E aqui fica o convite para o próximo sábado estarmos juntos novamente, 19 horas. E quem puder, amanhã também teremos o Evangelho aqui no Centro Espírita Allan Kardec, também 19 horas. Vamos em paz, uma boa semana a todos e que Maria esteja conosco sempre. Que assim seja.